Corinthians vem em busca de um meio-campista e há um nome muito bem especulado no timão, aumentando o nível do elenco. A contratação de Paul Pogba pelo Corinthians seria um marco impressionante na história recente do clube, não apenas pela magnitude do jogador, mas também pela demonstração de ambição que envolveria tal movimento. O clube paulista, com sua rica tradição no futebol brasileiro e mundial, sempre se destacou por sua força popular, sua luta incansável por títulos e sua capacidade de atrair grandes nomes ao longo das décadas. A contratação de Pogba seria um símbolo dessa filosofia, consolidando o Corinthians não apenas como uma potência do futebol nacional, mas também como uma das principais vitrines do futebol mundial. Paul Pogba, com seu status de estrela internacional, é conhecido por sua habilidade técnica excepcional, seu físico imponente, sua capacidade de leitura de jogo, é claro, por ser um dos maiores meio-campistas da sua geração. Sua carreira, marcada por grandes feitos em clubes como a Juventus e o Manchester United, bem como suas contribuições para a seleção da França, com a qual conquistou a Copa do Mundo de 2018, o coloca em uma categoria rara de jogadores. Por isso, não é surpreendente que o Corinthians, tradicionalmente um clube de grande porte no Brasil, tenha demonstrado interesse em um atleta dessa magnitude. A primeira análise a se fazer sobre o interesse do Corinthians em Paul Pogba é o impacto que essa possível contratação teria no futebol brasileiro. O Campeonato Brasileiro, um dos mais competitivos e assistidos do mundo, passaria a contar com um jogador de nível internacional, que não só atraria os olhos dos torcedores brasileiros, mas também geraria um movimento de atenção global. Esse tipo de movimento pode transformar o campeonato em um celeiro ainda mais atraente para grandes nomes do futebol mundial, criando um ambiente onde a competição se tornaria mais acirrada e visada. Além disso, a chegada de um jogador como Pogba ao Corinthians traria um benefício imediato para o elenco. O Corinthians, que ao longo dos últimos anos tem se estruturado para disputar títulos tanto no cenário nacional quanto internacional, precisaria de um jogador como Pogba para reforçar sua linha de meio-campo. Pogba, com sua visão de jogo, peças precisas e a capacidade de desequilibrar partidas, poderia elevar significativamente a qualidade técnica do time. Ele atuaria como uma espécie de cérebro da equipe, sendo o ponto de conexão entre defesa e ataque, o que traria um novo dinamismo ao estilo de jogo do clube. Sua versatilidade também seria uma grande vantagem, pois ele pode atuar em diversas funções no meio-campo, tanto defensivas quanto ofensivas. Outro ponto relevante sobre a possível contratação de Pogba pelo Corinthians seria o impacto psicológico no grupo. A chegada de um jogador de sua estatura certamente aumentaria a moral da equipe e a confiança do elenco. Jogadores jovens, como os muitos que compõem o time corintiano, teriam a oportunidade de aprender com um dos maiores jogadores da sua posição, alguém que já disputou grandes competições e venceu títulos em níveis de elite. A presença de Pogba poderia ser uma inspiração para os atletas mais jovens e também um ponto de equilíbrio para os veteranos, que, por sua vez, poderiam contar com um jogador de peso para dividir responsabilidades e ajudar a equilibrar as decisões em campo. No que diz respeito ao impacto financeiro e de marketing, a contratação de Pogba pelo Corinthians teria um valor de visibilidade inimaginável. A presença de um jogador como o francês não só agregaria valor aos patrocinadores e parcerias do clube, como também criaria novas oportunidades de negócio, com a venda de camisas de merchandising e uma expansão da marca Corinthians no mercado internacional. Além disso, os contratos de transmissão de TV e os direitos de imagem do clube poderiam ser reajustados, já que um jogador mundialmente reconhecido como Pogba traria mais atenção para os jogos do time, principalmente nas competições internacionais, como a Copa Libertadores e a Copa Sudamérica. Contudo, a contratação de Pogba pelo Corinthians não seria algo simples. O jogador tem um salário elevado, o que exigiria uma negociação financeira robusta. O próprio histórico de lesões de Pogba também é uma preocupação a ser considerada, já que o jogador tem enfrentado dificuldades físicas nos últimos anos, o que impactou diretamente sua continuidade no Manchester United e seu desempenho nas últimas temporadas. O Corinthians teria que avaliar com cautela esses riscos, buscando equilibrar a contratação com a necessidade de reforçar o elenco sem comprometer seu planejamento financeiro de longo prazo. Porém, por outro lado, o impacto de um jogador de tamanha magnitude seria inegável para a imagem do clube. Imagine o Corinthians com Paul Pogba jogando na Arena Corinthians, em um duelo da Libertadores, diante de milhares de torcedores apaixonados. A visibilidade global seria garantida, e o clube se posicionaria como um dos protagonistas no cenário mundial, ao lado de gigantes europeus e sul-americanos. Além disso, a influência de Pogba poderia ser estendida para o desenvolvimento de jovens talentos. O francês poderia, por exemplo, contribuir para a formação e desenvolvimento de meio-campistas e atletas em posições semelhantes,
algo que agregaria ao longo do tempo, dando ao clube não só um impacto imediato, mas um legado de valorização de sua base. Outro aspecto importante a ser destacado é o fator motivacional. Pogba, como alguém que já conquistou títulos de grande relevância, como a Copa do Mundo, a Liga Europa e a Série A italiana, traz consigo a mentalidade de vencedor e a confiança adquirida ao longo de sua carreira internacional. Sua experiência em competições de alto nível poderia elevar a confiança do time, ajudando a equipe a almejar conquistas maiores, especialmente em competições internacionais como a Copa Libertadores. Ter um jogador que já participou de tantas competições de elite poderia servir como uma inspiração diária para o elenco, uma forma de mostrar o que é possível alcançar com dedicação, profissionalismo e trabalho em equipe. Além disso, é importante analisar o efeito de um possível interesse do Corinthians em Pogba na própria carreira do jogador. Para o meio-campista francês, que já foi protagonista em clubes europeus de peso, jogar em um time de grande tradição como o Corinthians poderia ser um novo desafio, uma oportunidade de mostrar sua capacidade em um novo cenário. Embora o futebol brasileiro não tenha o mesmo apelo imediato da Europa, o Corinthians possui uma base de torcedores apaixonada em um campeonato altamente competitivo. Isso proporcionaria a Pogba uma plataforma para continuar a brilhar, agora em um contexto diferente, onde poderia ajudar a elevar ainda mais a qualidade do futebol no país. Por fim, a vinda de Paul Pogba ao Corinthians seria uma clara demonstração do desejo do clube de se posicionar de forma cada vez mais relevante no cenário mundial. Não se trataria apenas de uma contratação de um grande jogador, mas de um movimento estratégico para aumentar a visibilidade e o poder do clube no mercado global. Seria uma jogada de mestre, que poderia levar o Corinthians a novos patamares, tanto dentro quanto fora de campo, e se tornar um dos maiores feitos do clube nos últimos tempos. Assim, o Corinthians, ao atrair um jogador como Pogba, não só ganharia um atleta de classe mundial, mas também um novo capítulo na história de seu sucesso no futebol global.